O programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Uniformação, a construção diária de seu conhecimento. Está no ar mais uma edição do programa Uniformação. Não saia daí, nós voltamos já. Pós-graduação Unifor MG, Análise Ambiental, Direito Público, Supervisão Pedagógica e Orientação Educacional, Libras e Ensino Inclusivo, Inscrições gratuitas, desconto de 5% em todas as mensalidades para ex-alunos do Unifor, exceto na matrícula. Informações 0800 283 0494 www.uniformg.edu.br. Programa de Informação voltando, nós estamos hoje num cenário diferente, que é o Auditório Onésimo Lima, o Salão Nobre, onde daqui a pouco o magnífico reitor estará ministrando a palestra, participando da Quinta Empresarial, que é a parceria entre Unifor, ACIF e CDL. É isso, reitor? É verdade, nós estamos aqui esperando os alunos e alguns membros da sociedade formiguense, porque é um projeto muito bem elaborado pela ACIF, CDL e Unifor, e que uma vez por mês, numa quinta-feira, vem alguma autoridade, algum empresário falar para os nossos alunos e para membros da comunidade. E hoje é o meu dia de falar para os alunos e para essas pessoas que virão me ouvir. Após ser realizado tantos convites, né, tantos palestrantes, hoje, como o senhor acabou de falar agora, será o dia de ministrar uma palestra. Como é que é participar deste projeto? É bom, né, para mim, que sou o reitor do Centro Universitário, eu me senti honrado pelo convite que me foi feito. E, além do mais, é bom que a gente vai contar para, principalmente os nossos alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, como é o funcionamento, como é o dia a dia de uma fundação, e principalmente uma fundação de ensino superior, como é a nossa fundação, a FUON. Antes, quando existiam as faculdades isoladas, né, hoje, após praticamente 6 anos, como centro universitário, recentemente recebendo aí a visita do MEC. Fala da transformação, dessa ousadia, desse período onde se transformou, parece em 2004, né? Começa das faculdades isoladas, faculdades integradas, centros universitários e universidades. Então, quando eu cheguei à presidência da FUON, nós tínhamos as faculdades isoladas, né? E essas faculdades isoladas, elas teriam que sofrer algumas mudanças. Por quê? Porque o regime estava arcaico, a estrutura também, enfim. E o que nós fizemos? Nós buscamos, junto ao Conselho Estadual, algumas informações sobre a formação de um centro universitário, até para dar mais dinâmica, né, ao processo de crescimento da instituição. O ensino passa sempre por mudanças, né, porque só permanece o que fica. Então, no ensino superior, principalmente, é dessa forma. Então, nós buscamos informações junto ao Conselho Estadual e fomos informados de que nós poderíamos, né, montar um processo para poder nos transformar em centro universitário. Então, nós começamos a trabalhar, começamos em final de 2002, e esse processo durou 2 anos e qualquer coisa, e nós conseguimos protocolar todo o projeto no Conselho Estadual na época. Isso. O Conselho Estadual avaliou, analisou, fez visita em loco, nomeou uma comissão para isso. E, em 2004, nós conseguimos, através de um parecer favorável do Conselho Estadual, junto ao governo do Estado, um decreto que credenciou o centro universitário por um período de 2 anos. E, passaram esses 2 anos, nós nos organizamos. Nós tínhamos que nos organizar muito mais enquanto centro universitário, porque o Conselho ia voltar, porque ele deu um prazo de 2 anos exatamente para a gente
organizar de fato o centro, né? Deveriam acontecer mudanças mesmo. Exatamente. Então nós tivemos que... Foi um paradigma. Foi uma mudança radical. E nos 2 anos após 2004, nós então recebemos uma nova comissão. Ela, né, em loco, ela observou tudo, ela fez um trabalho de checagem daquilo que o Conselho exigia, e no final das contas, a comissão que veio deu parecer favorável, o Conselho Estadual levou ao governador e ele definitivamente assinou um decreto que realmente implantou definitivamente o centro universitário. E se não tivesse acontecido essa transformação, reitor, como é que nós estaríamos hoje? Como é que estaria essas faculdades isoladas que até então não teriam se transformado em centro universitário? Eu acho que esse foi o grande fato que aconteceu na instituição nos últimos anos. Por quê? Porque se nós continuássemos como faculdades isoladas ou faculdades integradas, possivelmente nós teríamos nos sucumbidos. Por quê? Porque a Faculdade de Filosofia, por exemplo, que era a maior, da FUON na época, ela mantinha os cursos de licenciaturas. E os cursos de licenciatura são cursos que formam professores. Acontece que esses cursos têm caído nos últimos anos por uma série de fatores, né? Uma delas é o não incentivo à carreira docente. Então nós começamos a sentir isso, a queda no número de alunos, os novos alunos não querendo ser professor. Então nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que mudar realmente paradigma. Ou nós viraríamos centro universitário, ou nós estaríamos fadados ao fracasso. Então foi isso que nós fizemos e deu certo, né? Até hoje vem dando certo. Por quê? Porque nós pudemos aí criar novos cursos superiores. Nós estamos num espaço aqui que é o Salão Nobre, né? Até então ele já existia, mas não dessa forma, com essa estrutura, que é um dos locais que que recebeu essa transformação. É verdade. Com a chegada do centro universitário, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que trabalhar em função do centro universitário. Então nós tivemos que modernizar, nós tivemos que criar novas acomodações, nós tivemos que fazer um marketing mais agressivo, para que a região pudesse nos ver melhor. Nós tivemos que aperfeiçoar o nosso quadro docente. Nós tivemos que aplicar numa biblioteca, porque aí o centro universitário te dá autonomia para criar novos cursos, o que não acontecia enquanto nós éramos faculdades. Enquanto éramos faculdades, nós queríamos criar um curso, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que criar o curso para depois ser aprovado, ser aprovado no caso, pelo Conselho Estadual, para depois ele funcionar. O centro universitário ele ganhou essa autonomia. Essa foi a grande vantagem do centro universitário. Ou seja, você cria um curso, vamos dar o exemplo, fisioterapia. Dentro da realidade dentro da realidade da região, dentro daquilo que o MEC exigia e que, no caso, o Conselho Estadual também exigia. Então, nós poderíamos rapidamente colocar o curso em evidência. Como você falou agora, fisioterapia. O caso de fisioterapia é um exemplo. Seria muito mais difícil ter? Muito mais difícil se você tivesse que criar o curso no sentido de gastar todo um dinheiro para você montar um curso, comprar livros, investimento, e depois, se o Conselho não aprovasse, resolvesse não aprovar o curso. Agora não, agora você tem, antes da chegada, né, da conclusão do curso, você pode ir estruturando o próprio curso, reestruturando, até que antes do aluno receber o diploma, aí sim, você recebe uma comissão do MEC, e essa comissão então vai avaliar o curso. Dificilmente o curso não é aprovado. Por quê? Porque nós temos autonomia para criar o curso anteriormente. Reitor, nos contatos com os estudantes, aqui mesmo no Centro Universitário, a gente percebe o estímulo, né, o incentivo do reitor para que os estudantes, os futuros profissionais de várias áreas aí que o Unifor oferece, não parem no meio do caminho, né? Isso é um incentivo do reitor. O reitor possui vários títulos, tanto de graduação, pós-graduação, receberá em breve agora de doutorado também. Acredita, se não tivesse acreditado, tivesse realizado tanto, né, na área da educação, estaria respondendo para um cargo de tamanha responsabilidade como é o de hoje, de reitor? Com certeza não, né? Primeiro que você tem um currículo, tudo bem, eu tenho um currículo até extenso, né? Mas porque eu sou da carreira do magistério. O magistério te obriga a estar sempre reciclando. Então você
tem que fazer um curso de especialização, depois de pós-graduação, estrito sensu, caso de mestrado, depois doutorado. Se você quiser seguir uma carreira docente, o curso superior. E eu abracei a carreira, apesar também, né, de ser advogado, mas eu preferia abraçar a carreira do magistério. Então, eu tive realmente que trabalhar em prol da minha carreira, tive que estudar. Então, é o que eu falo para o aluno que vem estudar conosco. Não pare no meio do caminho, porque quem para não chega. E nós fizemos, além, né, dessas palavras que eu uso, nós fizemos concretamente o quê? O benefício da Bolsa. Nós criamos a chamada Bolsa Amigos do Bairro, que foi pioneira na região. Eu acho que isso aí foi uma jogada de mestre da nossa administração. Por quê? Porque essas bolsas resolveram uma série de problemas dentro da instituição. A primeira delas, por exemplo, do ponto de vista financeiro e econômico, foi que o aluno ele deixou de ser um inadimplente. Eu me lembro, em 2002, 2003, quando eu iniciei aqui os meus trabalhos como presidente da Fundação, a nossa inadimplência chegou à casa dos 60%. Quer dizer, o atraso das mensalidades, esses atrasos chegaram a 60%. Então, não há nenhuma instituição que resista a isso. Então, a Bolsa veio ajudar, principalmente nesse lado. Ou seja, a partir do momento que o aluno teve a Bolsa de Estudo, ele não podia mais ser um inadimplente. Se ele completasse 2 mensalidades sem pagamento, automaticamente ele perderia a Bolsa. Então, isso ajudou nessas condições. Outro fator interessante que a Bolsa ajudou foi o do aluno estudar, né? Facilidade para ele estudar. Ou seja, o nosso aluno hoje, tem muitos alunos que têm poder aquisitivo baixo, então a instituição está ajudando nesse sentido. Um apoio com as bolsas, com os descontos. Depois nós viemos, né, claro, melhorando as questões da bolsa. A responsabilidade social, né? Com certeza. É a inserção do aluno que é mais carente dentro da classe média e principalmente conseguindo o seu curso superior. Tá, a gente vai para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco com a Uniformação. Pós-graduação Unifor MG. Análise ambiental, direito público, supervisão pedagógica e orientação educacional. Libras e ensino inclusivo. Inscrições gratuitas. Desconto de 5% em todas as mensalidades para ex-alunos do Unifor, exceto na matrícula. Informações 0800 283 0494 www.uniformg.edu.br. Uniformação está de volta, recebendo hoje a visita do reitor Marco Leão. Reitor, o campus cresceu muito, a gente percebe, né, todos que visitam o campus, percebem aí as obras que não param, reformas, rampas de acesso. Fale um pouco desse crescimento, laboratórios. Bom, com essas medidas que nós tomamos desde 2002, 2003, nós pudemos fazer um caixa, né, bastante razoável para poder crescer. Porque não há possibilidade no sistema capitalista, né, e numa fundação como a nossa, não há possibilidade de você crescer se você não tiver uma solidez nas suas contas, né, e tiver uma liquidez razoável. Então foi isso, nós trabalhamos nisso. Nós montamos uma estrutura econômica, financeira, para poder crescer. Porque nós sabíamos que se nós criássemos custos novos, temos autonomia, né, de criar custos novos, mas a autonomia não bastava, tem que não é verdade? Você tinha que investir com os pés no chão. É a questão da solidez das contas da instituição. Nós fizemos o caixa e começamos a trabalhar no crescimento do campus universitário. Para os nossos telespectadores terem uma ideia, quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos por volta de 8, 10 mil metros quadrados de área construída, legalizada. Hoje nós temos 24 mil metros quadrados de área. Nós tínhamos um prédio e meio, nós começamos a dar nome aos nossos prédios. Hoje nós temos 7 prédios, né? Então o campus cresceu muito, nós fizemos um trabalho de jardinagem no campus, ele ficou assim mais florido, ele ficou mais bem visto
pela sociedade. Então, a parte de construções nós viemos fazendo até de maneira rápida, mas eu entendo que você construir é a melhor coisa que existe. Por quê? Porque é visível, né, aos olhos das pessoas. A pessoa diz, não, lá criou-se mais um prédio, criou-se mais um laboratório. Realmente isso é muito bom. Mas se nós não tivéssemos tomado essas medidas, ou várias medidas administrativas antes, para organizar a instituição, para colocar a instituição numa situação confortável do ponto de vista financeiro, nós não teríamos realizado o que nós realizamos em termos de construções. Né? Entre os laboratórios, tem um laboratório no prédio 7, parece, que é o da marcenaria, né, onde se transformou em um dos laboratórios para aulas práticas dos alunos de engenharia. Fala um pouco dessa iniciativa que veio aí, logicamente, até valorizar os próprios funcionários que trabalham naquele setor. É verdade, nós tínhamos uma marcenaria bastante precária, né? Tanto é que numa das tempestades que vieram aqui há 2 anos atrás, derrubou inclusive o pequeno prédio que nós tínhamos. Até parte, da grande marcenaria. parte desse salão aqui foi feito, né, foi feito pelos nossos funcionários dentro da marcenaria que nós tínhamos, que era antiga. E o que nós fizemos? Nós fizemos, inclusive foi muito bom, porque antes a marcenaria tinha problema, nós fizemos um seguro, né? E com parte do dinheiro do seguro, nós pudemos construir uma outra marcenaria. E hoje ela, inclusive, faz parte do nosso conjunto de laboratórios, porque os alunos das engenharias, principalmente da engenharia civil, usam muito. Nós adquirimos várias máquinas novas, aliás, todas as máquinas que uma marcenaria precisa, nós adquirimos, nós compramos, e a marcenaria hoje é também um laboratório para os alunos do centro universitário. Mas, como eu disse, a parte física é muito importante, sem ela, né, não teríamos nem como receber o nosso aluno, mas a parte de reestruturação administrativa foi a mais importante, porque foi ela que deu para a diretoria a possibilidade do planejamento dos cursos que vieram. Recentemente, o Centro Universitário recebeu um encontro de vários representantes da região, são reitores de instituições importantes. Gostaria que relatasse um pouco sobre esse encontro, a importância dele e como é que foi a pauta desse dia. É importante que nós somos, vamos dizer, concorrentes, né, às instituições que vieram aqui, mas na verdade nós não somos inimigos, né? Nós somos concorrentes, mas somos amigos. Nós recebemos aqui, por exemplo, os reitores, né, de Oliveira, de Lavras, de Varginha, de João Monlevade, de Cataguases, de Itajubá. Então essas pessoas vieram aqui para quê? Para exatamente buscar informações sobre o nosso crescimento. E nós ficamos lisonjeados com isso. Afinal de contas, nós estamos servindo como espelho para essas instituições. Vamos comprovar um pouco das imagens desse dia do encontro com os reitores em Formiga e alguns depoimentos deles. Acontece aqui, no campus Unifor, um encontro de reitores. Representantes de várias instituições estão reunidos com o reitor Marco Leão e seus assessores. Objetivo: traçar metas e parcerias. Professor Herve Madison, reitor da Universitas de Itajubá, visitando o Unifor, deixando para a gente aqui uma mensagem relacionada à visita de hoje. Olha, é um prazer muito grande estar aqui na Unifor, no meio de pessoas tão amigas como o reitor, o Fernando, que nós já conhecemos de muito tempo. Nós sempre temos uma satisfação de visitar as instituições aqui de Minas Gerais e ver que o trabalho é muito bem executado. Eu, José Fonseca, presidente da Fundação Educacional de Oliveira, a FEOL, visitando o Unifor, falando para a gente da conclusão da reunião aqui hoje com os demais reitores aqui no Unifor e também conhecendo o campus. Foi com grande honra que nós chegamos aqui na Unifor, através do nosso querido reitor, pessoa que sempre luta pela educação no estado de Minas, quiçá Brasil. Então, com isso, nós resolvemos as 5 instituições unir para trazer o que há de melhor para os nossos alunos. João Monlevade, visitando o Unifor, falando para a gente da conclusão dessa visita com os reitores. Excelente. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos. Nós estamos também no processo de migração para o MEC e a estrutura do centro universitário é excelente. A gente teve a oportunidade de trocar hoje ideias
em relação a esse processo de migração. E o que eu tenho só a dizer é agradecer o Centro Universitário pelo convite e parabenizar a todos que trabalham aqui pelo excelente trabalho que vem sendo feito nessa instituição. Assessora educacional do Unifor, Marilena Policema do Amaral e Castro, Leninha, falando para a gente da conclusão, tirando a conclusão sobre essa visita dos reitores hoje na manhã aqui no Unifor, Leninha. Bom, eu analiso a visita assim, com um resultado bem positivo, porque foram colocadas as dúvidas, né, a diversidade de conhecimento, de tantas técnicas diferentes, de instrumentos que a gente tem que avaliar. Então, acho assim, foi muito rico o encontro. Muito bem, então tivemos aí depoimentos, né, como o senhor mesmo disse aí, de pessoas importantes que exercem a função, o cargo de reitor, falando bem da instituição. Eu acho que eles ficaram até surpresos, né? Porque nós, apesar do crescimento, nós, graças a Deus, temos a humildade de reconhecer que ainda tem muito que se fazer, tem muito a crescer na nossa caminhada daqui para frente também. Então, eles vieram, gostaram muito, né? Nós buscamos tratá-los muito bem aqui dentro. Eles viram o crescimento, ouviram um pouco da nossa história, né? E entenderam que realmente nós trabalhamos para isso e até nos parabenizou pelo crescimento que nós tivemos durante os últimos anos. Tudo bem, nós vamos a mais um breve intervalo, voltaremos no próximo bloco falando sobre a visita do MEC em Formiga. Voltamos com o programa Uniformação, recebendo a visita do reitor. Reitor, o MEC, representantes do MEC estiveram em Formiga, no campus, avaliando o recredenciamento do Unifor, do Centro Universitário. Gostaria que o senhor relatasse um pouco sobre essa visita. Como nós sabemos, o telespectador, se não sabe, vai saber agora, a escola superior, o ensino superior é uma concessão pública. No caso de ensino superior, é uma concessão do governo federal. E o governo federal, ele concede a condição de você ministrar cursos superiores, ter uma escola de ensino superior, desde que você cumpra alguns requisitos legais, né? E quando o governo ele te concede a possibilidade de ministrar cursos superiores, ele te cobra a qualidade do curso. Afinal de contas, você monta uma instituição e essa instituição tem que dar satisfação ao Ministério da Educação, no caso dos cursos superiores, né? No caso, por exemplo, para efeito de comparação, no caso do colégio de aplicação, que ministra o ensino desde o maternal até o ensino médio, a concessão é do Conselho Estadual de Educação, é do governo do Estado de Minas Gerais. No caso de cursos superiores hoje, no caso nosso, das fundações, é o Ministério da Educação. Ele te concede, mas de tanto em tanto tempo, no nosso caso de 5 anos, ele vem te fazer uma visita em loco para poder buscar informações e buscar no lugar como é que você está cumprindo as determinações. Está correspondendo àquilo que você tem a obrigação de fazer. Então nós recebemos aqui uma comissão do Ministério da Educação para fazer o chamado recredenciamento do centro universitário. Porque o último recredenciamento foi feito pelo governo do Estado ainda, em 2006. Essa foi a primeira vez que o MEC veio. Foi a primeira vez que o MEC compareceu para essa situação. Vieram 3 doutores, um inclusive pós-doutor, que foram designados pelo Ministério da Educação, e eles puderam, então, observar como é que funciona o centro universitário. Inclusive, esses representantes são de regiões
diferenciadas, parece, do país? Diferenciada. Veio um professor do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal de Natal, veio uma professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma doutora em educação, e veio um professor da Universidade Estadual Paulista, e eles, o que eles vieram fazer? Eles vieram exatamente fazer uma fiscalização para observar o funcionamento do centro universitário. E se nós tínhamos ou não cumprido as metas estabelecidas pelo próprio Ministério da Educação. E, observando a biblioteca, observando a nossa estrutura física, observando os nossos laboratórios, nosso corpo docente, detalhes mesmo, os funcionários, como é o plano de cargo e salário dos funcionários, como as bolsas dos alunos, se existem mesmo essas bolsas que nós divulgamos. E esse contato, essa resposta para eles, ser diretamente com a equipe de funcionários, com os alunos, professores? Exatamente, eles se reuniram com os alunos. Separadamente? Separadamente, com os professores e reuniram também com o corpo administrativo. Reuniram com a reitoria, tá certo? Eles tiveram acesso a toda a nossa normalização, a todos os nossos documentos internos, puderam observar se nós cumprimos ou não a legislação do ensino superior do Brasil. E nós cumprimos, graças a Deus. O que o reitor observou aí que eles viram com mais detalhes? O mais importante que eles observaram e que nós ganhamos uma nota alta, que foi a nota 5, porque numa escala de 1 a 5, nós tiramos 5 em alguns itens, porque tem média ponderada. Por exemplo, 5 multiplicado, no caso do ensino, por exemplo, o ensino, a biblioteca, 5 multiplicado por 15. Então, lá no final, o resultado ficou uma nota alta, graças a Deus, exatamente naquilo que é a nossa finalidade, que é a educação. Então, por exemplo, na extensão, na pesquisa, na biblioteca, no corpo docente, nós conseguimos a nota máxima. Então, naquilo que nós sempre cumprir exatamente, as notas foram altas. Por isso que nós ficamos com a nota final de 4. Nota 4. Numa escala de 1 a 5. Falando em biblioteca, que é um lugar onde os alunos frequentam, a frequência é alta, porque tem que frequentar, precisa pesquisa, isso, é necessário. Então, como é que foi a reação dos representantes do MEC quando visitaram? Eles gostaram muito porque eles observaram que nos últimos 2 para 3 anos nós aumentamos nosso acervo em 30 mil volumes. Nós tínhamos mais por cerca de 50 mil volumes, hoje nós estamos com 80 mil volumes na nossa biblioteca. Nós fizemos uma reforma na biblioteca há pouco tempo, A biblioteca hoje está super organizada, a biblioteca hoje funciona como deve funcionar a biblioteca de curso superior. Então, nesses quesitos que eu disse para vocês, professor, o corpo docente, enfim, a qualificação do corpo docente, a titulação do corpo docente, o caso da biblioteca, os laboratórios que nós criamos, nós temos 50 laboratórios hoje no campus. Então, isso tudo fez com que nós tirássemos uma nota muito boa, igualada, talvez, a só as universidades federais. Um detalhe também que deve ser interessante, que talvez outras instituições não pensassem assim, mas como é que eles avaliaram a limpeza do campus? Foi surpreendente, porque eles elogiaram muito, inclusive no relatório, eles colocaram que há muito tempo não viam, nas visitas que eles fizeram, não viam tamanha preocupação com a limpeza, com as áreas onde os alunos gostam de ficar durante os intervalos, por causa das praças de alimentação que nós temos aqui, Então, eles gostaram muito dessa parte da higiene e da limpeza. Então, isso aí também, esse quesito, eles analisaram e elogiaram muito. Para a Unifor, como é que a conclusão do reitor, a avaliação do reitor, a análise sobre essa visita, então, como é que o Unifor se encontra hoje? Ela foi até surpreendente, porque nós tínhamos trabalhado realmente para obtermos uma nota razoável, Porque se você tem uma nota 3, é o mínimo exigido pelo Ministério da Educação, pela legislação. Se você tira acima de 3, você está realizando muito mais do que a legislação te solicita. Então, se você está realizando muito mais do que a legislação solicita de você, você pode ter uma nota maior do que 3. 3 é o mínimo para você ser recredenciado. Essa nota 4, poderia nos passar algumas instituições que também conseguiram essa nota? Só a que nós sabemos,
só instituições federais, ou seja, que tem um orçamento próprio, que tem verba do governo, verba não, que tem um orçamento do próprio governo, no caso o governo federal, como por exemplo a UFMG ficou com 4 na avaliação, nós também, né? A Universidade Federal de São João del Rei, Universidade Federal de Santa Catarina, essas instituições conseguiram 4, ou seja, são as instituições famosas, né, que tem um nome até internacional, e nós conseguimos ficar juntinhos, né, delas no quesito nota final de 1 a 5, nós ficamos com 4. Se fosse, por exemplo, de 1 a 10, nós estaríamos com uma nota 9, por exemplo, que qualquer aluno gosta de tirar. Reitor, dia 21 de novembro está marcado aí o vestibular do Unifor. Gostaria que deixasse aqui uma mensagem para os futuros universitários, para que não percam espaço aí no mercado de trabalho. Eu entendo para o aluno, né, que quer fazer um curso superior, eu entendo que o Unifor hoje não fica devendo às grandes instituições como nós acabamos de comentar. E ele pode vir tranquilamente, né, fazer o nosso vestibular, cumprir a etapa do vestibular, que será dia 21 de novembro, das 9 às 13 horas. Pode procurar, né, no nosso site. As inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas até o dia 20 de novembro. Ele vai pagar uma taxa simbólica de R$ 35,00 e ele poderá, então, né, ter acesso a um curso superior tranquilamente. Tem possibilidade dele ter ajuda, como é o caso das bolsas que nós temos, né? Amigos do Bairro, Bolsa Social, ele tem Bolsa Licenciatura, aqueles que querem ser futuros professores, estágios também, estágios, né? Monitorias, tem o FIES, o Financiamento Estudantil, que é do governo federal, nós temos parcerias com o governo federal, enfim, ele pode vir tranquilo e a maior tranquilidade que ele vai ter é que ele vai estar estudando numa instituição de qualidade. Ou seja, ele vai estudar numa instituição que está próxima às instituições maiores do Brasil, principalmente as famosas, né, que são as chamadas universidades federais. Então ele pode vir tranquilamente, que ele vai receber com certeza aqui um ensino de qualidade. Informação agradece a presença do reitor mais uma vez aqui no programa. O programa que você assistiu agora foi uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores.